Olá, meu nome é Rogério Bassi e eu vou estar dando sequência nesse vídeo na resolução de um caso prático referente ao fluxo de caixa pelo método indireto, ok? Então, se vocês observarem ali na lousa, eu coloquei um balanço, tá? Bem simples, com algumas contas, onde eu coloco o exercício de 2015 e de 2016, tá? E uma coluna de variação, quer dizer, qual foi a variação entre um exercício e outro. E logo abaixo, aqui embaixo, ó, eu coloquei também um DRE, tá? Bem simples também, tá? Porque a ideia desse vídeo é você entender o método, perfeito? Então, como eu falei no vídeo anterior, nós temos o caixa operacional, tá? Pelo método indireto, nós vamos precisar fazer o ajuste no resultado. Então, primeira coisa, eu vou pegar qual foi o valor do resultado no meu exercício, ok? E esse resultado eu busco aqui no DRE, ó. Então, se você olhar, nós tivemos um lucro de 20. Então, eu vim aqui, ó, resultado do exercício, 20. Aí eu venho para os ajustes. O que são ajustes? Tudo aquilo que impactou meu resultado, porém não afetou meu caixa, ok? Se você olhar para o seu DRE, ó, receita bruta de vendas, ela impacta seu caixa? Impacta, porque você pode ter essa receita recebendo à vista ou a prazo, tá? Então, só a possibilidade de você estar recebendo à vista já é uma conta que pode afetar o caixa. Seus impostos, a mesma coisa, né? Ele impacta o resultado e, consequentemente, você vai estar impactando o seu caixa. Por quê? Porque logo no mês subsequente à venda, você tem que recolher os impostos. O CMV é a mesma coisa, né? Você, quando compra sua mercadoria, né, você também tem a sua dívida com o fornecedor. Despesas financeiras. Ela pode impactar o seu caixa ou não, tá? Quando ela vai impactar o seu caixa? Quando efetivamente você fizer a quitação da dívida financeira. Então você tomou um empréstimo, por exemplo, esse empréstimo ao longo do período ele foi sendo apropriado de juros, ok? E chega um determinado dia, né, que é o vencimento do empréstimo, você quita esse empréstimo. Se você quitou esse empréstimo com juros dentro do período que nós estamos analisando, com certeza ele afetou seu caixa. Então é uma conta que a gente vai ter que verificar se nós já pagamos esses juros ou se nós apenas provisionamos, ok? Despesa de depreciação. Essa aí é uma despesa clássica, né? Por quê? Porque a depreciação ela nunca vai ser paga, tá? Nós não fazemos um cheque no momento em que nós estamos realizando a depreciação. É isso que eu quero dizer, tá? Então, quando você contabiliza sua depreciação, despesa de depreciação contra a depreciação acumulada, nós não pagamos isso, ok? E a receita de equivalência patrimonial é a mesma coisa. Se você não teve a entrada do recurso, né, desses lucros, dividendos na empresa investida, tá? Ele não impactou o nosso caixa, então a gente tem que avaliar, beleza? Então nós pegamos o resultado, agora vamos ver a variação das contas. Se você olhar no nosso ativo, nós temos a conta caixa, tá? Em 2015 ela apresentava um saldo de 100 e no ano de 2016 um saldo de 200. Então nossa conta caixa, ela teve uma variação positiva de 100. Conta bancos, a gente tinha 200 e 2016 também fechamos com 200. Então ela não teve variação, ok? Então se você olhar aqui, ó, conta caixa, nós tivemos um aumento de 100 e a conta bancos, nós não tivemos variação. Quando nós estamos falando do caixa, do fluxo de caixa, lembra? Caixa e equivalentes. Então nós estamos falando de caixa e bancos nesse exemplo, ok? Então, batendo o olho ali, você já sabe quanto é que tem que dar o saldo final do seu fluxo de caixa. Ele tem que dar o 100, que é exatamente o que variou, tá? Só que olhando para o balanço, a gente sabe quanto variou o nosso caixa. Ele aumentou em 100. Só que nós não sabemos identificar, por enquanto, se esse 100 veio da operação, se esse 100 veio do financiamento, se esse 100 veio de investimento. Então, por isso que a gente monta o fluxo de caixa, até para enxergar qual é a origem desse dinheiro, né? De repente, a gente não está ganhando dinheiro na operação e estamos no financiamento. Então, quer dizer, não adianta nada, né? Você ter dinheiro, mas não está vindo da sua operação.
tá? É um exemplo que eu sempre dou. Por exemplo, eu estou com a minha conta negativa, tá certo? Aí eu vou no banco e pego um empréstimo. Aí esse empréstimo cobre o meu negativo e ainda fica com saldo. Quem olha minha conta bancária vai ver que eu tenho dinheiro. Só que eu, analisando o meu fluxo de caixa, eu sei que esse dinheiro ele não veio da minha atividade. Ele veio de um empréstimo que eu tomei. E a gente sabe que esse empréstimo ele tem um custo. Ok? Então, primeira coisa ali, ver a variação de caixa e equivalentes. Depois, contas a receber, ó, ele teve um aumento de 100. E assim sucessivamente, o estoque caiu 100, tá? Então, provavelmente, no exame do CFC, essa coluna de variação ela já vai ter no enunciado, ok? Já vai facilitar a sua vida. Então, vamos voltar aqui para o fluxo. Ó. Nós pegamos o resultado do exercício, agora nós vamos buscar os ajustes. Estamos no DRE, tá? Nós identificamos ali que despesa financeira pode ou não ter afetado o nosso caixa. Bom, o que gera uma despesa financeira? Você concorda que são empréstimos, financiamentos? Maravilha. Essa conta de empréstimos e financiamentos, ela fica aqui no nosso passivo, porque é uma obrigação, tá? Então, se nós analisarmos, nesse nosso caso prático, a conta de empréstimo, ó, você tinha 500 de empréstimo. Hoje você tem 520. Então, essa variação, ela foi uma variação positiva de 20. Quer dizer, seu empréstimo aumentou de um período para o outro em 20. Se você olhar a nossa despesa financeira aqui no DRE, é uma despesa de 20. Então isso aqui dá a entender que você tinha lá 500 de empréstimo em 2015, atualizou os juros, esses juros deu aí 20, e você termina 2016 com 520. Então nós podemos interpretar aqui que essa despesa financeira foi uma conta que impactou sim o resultado, porém não o caixa. Então nós vamos fazer o ajuste, ó. Despesa financeira. A despesa no teu resultado ela não tinha diminuído o lucro. No ajuste você vai voltar com ela então, ó, somando. Maravilha? Próxima conta. Despesa de depreciação. Como eu falei, ela é clássica. Então essa aqui sempre vai estar no seu ajuste. Depreciação, amortização, exaustão, tá? Então aqui, ó, depreciação. A despesa de depreciação, no seu resultado, quando você fez o lançamento original, ela diminuiu o resultado da empresa, tá? Como nós vamos fazer o ajuste, eu anulo essa diminuição. Então eu volto com ela somando. Perfeito? E esse 60 eu peguei aqui no nosso DRE, ok? E lá nós também temos o quê? Uma receita de equivalência patrimonial, tá? Essa receita de equivalência patrimonial também, ela impactou o nosso resultado aumentando o nosso lucro. Então nós vamos ter que fazer o ajuste o quê? Diminuindo essa receita de equivalência patrimonial. Então aqui, ó, menos 100. Ok? Olhando para o DRE não tem mais nada. Então aqui, ó, nós vamos chegar no resultado ajustado. Que é o quê? Os 20 originais do seu DRE, mais 20 de despesa financeira, mais 60 de depreciação, menos 100 de equivalência patrimonial. Então se a gente somar aí, nós vamos ter 20 com 20, 40, com 60, menos 100, nós vamos ter, ó, 0. Então, nosso resultado ajustado ficou em 0. Tranquilo? Agora, vamos olhar a variação de conta a conta. Como nós estamos fazendo o caixa operacional, vamos olhar no balanço as contas que têm relação com a nossa operação. Então, ali, ó, caixa e bancos a gente não mexe, porque isso aí vai ser o resultado final do nosso fluxo de caixa. Vamos por contas a receber. Você tinha um contas a receber de 300 e ele passou a ser de 400. Então, aumentou o nosso contas a receber. Então, aí começa a análise. Ó. Contas a receber faz parte da operação? Pô, faz parte, Rogério. São as vendas que eu realizo de sapato, só que a prazo. Maravilha. Então, você já sabe que está dentro do operacional. Agora, esse aumento do contas a receber, a gente tem que identificar se ele gerou um aumento também no caixa ou uma diminuição. Tá? Então, é aí que você tem que ficar ligado. Ó. Contas a receber aumentando, você concorda que você vendeu mais a prazo? Ok? Porque se você vendesse à vista, você não tinha mais contas a receber.
Bom, se você vendeu mais a prazo, você também concorda que não entrou dinheiro? Tá certo? Então, você vender mais a prazo, isso significa o quê? Que você tem menos dinheiro no caixa em função de um aumento no seu contas a receber. É isso que confunde, tá? Então você tem menos dinheiro no seu caixa porque aumentou o seu contas a receber. Significa o quê? Ah, eu aumentei mais minhas vendas a prazo. Consequentemente, menos dinheiro. Ok? E eu vou lançar aqui que valor? O da variação. Tá? Então foi o quê? O 100. Então eu vou diminuir 100. É como assim, não tivesse entrando esse 100. Se eu tivesse vendido à vista, maravilha, ele ia entrar no caixa. Como não foi vendido à vista, ele não entrou. Perfeito? O estoque. Você tinha 500 de estoque e passou para 400. Então seu estoque diminuiu. Então vamos interpretar a diminuição do estoque. Você concorda que se o estoque está diminuindo, é porque você está vendendo? Beleza? Se você está vendendo, significa que isso está te gerando ou consumindo caixa. Ah, Rogério, se estou vendendo mais estoque, significa que isso está gerando mais caixa para mim. Porque eu estou vendendo. Maravilha. Ó. Então vou ter um aumento de caixa pela diminuição do meu estoque. Beleza? Quanto diminuiu? 100. Mas essa diminuição de estoque, ele me gera caixa, tá? Lógico que aqui a gente está montando o fluxo de caixa, gente, com base nos demonstrativos. Muita gente pode perguntar, mas esse estoque aí, eu não sei se ele foi vendido à vista ou a prazo, tá? Aqui não importa, você está analisando a variação das contas nesse momento. Lógico que no dia a dia lá na sua empresa, é só você pegar a movimentação de venda aí do seu estoque, você sabe se foi a prazo ou à vista. Mas imagine um usuário que está pegando essas demonstrações suas no jornal. Ele não tem um dia a dia na mão dele, ok? Então, quando a gente monta esse fluxo de caixa, a gente está avaliando conta a conta com base nos demonstrativos, ok? Então, não precisa ficar se preocupando. Ah, mas foi a prazo ou à vista. Não, interpreta a conta. Se diminuiu é porque eu vendi. Se eu vendi, gerou caixa, beleza? Então, ali do ativo circulante, nós já trabalhamos com tudo. Ativo não circulante, você tem a conta de investimento, imobilizado e depreciação acumulada, tá? Como nós estamos trabalhando com fluxo operacional, essas contas aqui, elas não fazem parte do caixa operacional, elas fazem parte do caixa investimento, tá? Então vamos matar tudo que é operacional, depois a gente volta neles. Então vamos agora pro passivo, vamos ver no passivo o que faz parte da operação, tá? Se você olhar ali para a conta fornecedor, faz parte da operação? Com certeza, é o cara que me vende sapato a prazo. Então lá, você tinha uma dívida com o seu fornecedor em 2015 de 200 e essa dívida passou a 300, tá? Então você teve um aumento da dívida com o seu fornecedor de 100. Então vamos analisar. Se a sua dívida com o fornecedor aumentou, significa que nós compramos mais a prazo, perfeito? Se nós compramos mais a prazo, isso daí gerou o quê? Uma saída de caixa ou evitou saída de caixa? Ah, Rogério, se eu estou comprando mais a prazo, significa que eu não estou pagando à vista. Então isso daí gerou o quê? Um caixa positivo. Tá? O fato de eu não ter pago à vista fez com que eu ficasse com o dinheiro dentro de casa. Então aqui, ó, eu tenho um aumento de caixa pelo aumento da minha conta de fornecedores. Comprei mais a prazo, então o dinheiro ficou dentro de casa. Quanto ficou dentro de casa? 100, que foi exatamente a variação. Perfeito? Então fornecedor também. Impostos a pagar. Você tinha um imposto a pagar em 2015 de 100 e 2016 de 100. Então ele não gerou variação, tá? Então você pode passar batido. Tranquilo? Então nós nem vamos usar o imposto a pagar, tá? A conta de empréstimo faz parte da operação?
Não, essa daí faz parte do meu caixa financeiro. Maravilha. O capital social. Não, esse aí faz parte do meu caixa financeiro. É o dinheiro que vem dos sócios para financiar aí o meu capital. E o resultado? O resultado nós já pegamos aqui no início da resolução e faz parte da operação, ok? Então, em termos de caixa operacional, esses são os valores. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver quanto que deu de caixa operacional, tá? Vou sair um pouco aqui da frente só para você enxergar. Ó. Lembra do nosso resultado ajustado que era de 0? Maravilha. Nós tivemos aqui, ó, uma saída de 100, uma entrada de 100. E aqui uma entrada de mais 100 por conta do aumento de fornecedor. Então, se você fizer a conta, ó, 0 menos 100 mais 100 mais 100, nós temos um caixa operacional de 100. Ok? Esse é o saldo no meu caixa operacional. Show? Agora nós vamos para o caixa investimento. Vamos buscar tudo que a empresa investiu. Beleza? E nós vimos aqui anteriormente que nós temos aqui o grupo do ativo não circulante. Então vamos lá. Conta investimento. Nós tínhamos 1.000 em 2015 e 1.200 em 2016. Então essa conta investimento ela teve uma variação positiva de 200. Ok? Lembra que nós tivemos um resultado de equivalência patrimonial positivo em 100, que nós já ajustamos aqui no resultado? Tá? Então, na verdade, a gente agora tem que interpretar os outros 100, que como o aumento foi de 200, 100 você sabe que foi de equivalência. E os outros 100? Ora, se o meu investimento está aumentando em 100, significa que eu adquiri novos investimentos. Se eu adquiri novos investimentos, isso me gerou uma entrada de caixa ou uma saída de caixa. Quer dizer, eu investi mais, então eu tive que tirar dinheiro para ter o investimento. Perfeito? Então aqui, ó, nós tivemos uma saída de caixa com o aumento do investimento. Cuidado agora, qual o valor desse aumento de investimento? Não é a variação de 200, e sim de 100. Pô, Rogério, mas ali está 200. Tudo bem, só que dentro do 200, como eu falei, 100 já é equivalência patrimonial. Ok? Tá aqui, ó. E os outros 100 foi novos investimentos. Maravilha? O imobilizado, você tinha um imobilizado de 500 e passou a ter um imobilizado de 600. Então, o teu aumento de imobilizado foi de 100. Ora, se o meu imobilizado aumentou 100, você concorda que saiu dinheiro para eu trazer, por exemplo, máquina? Para trazer um veículo? Para trazer móveis? Então, eu tive o quê? Uma saída de caixa por conta de um aumento no meu imobilizado. Qual foi o valor do aumento? Foi de 100. Maravilha. E a depreciação acumulada? A depreciação acumulada você já mata com ela aqui na despesa de depreciação, tá? Porque ela não gera caixa, por isso que a gente colocou no ajuste. Perfeito? Então, ativo nós já matamos todas as contas. A dica é, vai ticando todas as contas que você trabalhou, tá certo? Então, ali nós já liquidamos tudo. No lado do passivo, está faltando empréstimo, capital social, tá? E nós vimos que empréstimo e capital social são caixas de financiamento e não de investimento. Então, aqui investimento é só isso, ó. Nós tivemos o quê? Saída de 200. Então, aqui, ó, o meu caixa investimento ok? Ele consumiu 200 do meu fluxo de caixa. Maravilha? E ficou por fim aí o caixa financeiro. Agora vamos interpretar as contas aí que sobraram. Empréstimo era de 500 e passou para 520. Você concorda que teve um aumento de 20? Só que nós vimos anteriormente que esse 20 foi um aumento por conta do quê? Daquela despesa ali financeira de 20.
Então foi só o provisionamento dos juros, então não teve impacto no caixa. Então o empréstimo também nem vai entrar aqui no financeiro, tá? E o capital social que era de 1.000 passou para 1.200, aumentou o capital social. Então isso significa que de repente a empresa, os sócios realizaram um novo aporte de capital. Maravilha. Esse novo aporte de capital, você concorda que gerou recurso, gerou caixa? Então aqui, ó, nós tivemos uma entrada de caixa pelo aumento do capital social. Qual foi o valor desse aumento? 200. Ok? Então, o nosso caixa financeiro, ele gerou um caixa para a gente de 200 positivo. Maravilha? Então, olha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para a gente focar no fluxo de caixa. Tá? Vamos lá. Acho que não ficou bom. Então, olha o nosso fluxo de caixa, gente. Caixa operacional, 100 positivo. Caixa investimento, 200 negativo. E caixa financeiro, 200 positivo. Ok? Lembrando, o nosso fluxo de caixa é o resultado da soma dos 3 subcaixas, vamos chamar assim, operacional, financeiro e investimento. Então, se você pegar aqui 100 menos 200, nós temos menos 100, não é isso? Com 200 positivo, o nosso saldo final de caixa aqui vai ficar em 100 positivo. Recapitulando. Você tinha 100 de caixa operacional, positivo, menos 200 de investimento, então ficou menos 100. Com mais 200 de financeiro, 100 positivo. Esse aqui é o nosso, vou colocar aqui, fluxo de caixa final, que foi de 100. Beleza? Lembra quando nós começamos o exercício, ó? A variação do caixa e contas equivalentes foi de quanto? Foi de 100. E ele está aqui, ó, demonstrado no nosso fluxo de caixa. Então você consegue enxergar o que gerou caixa para a nossa empresa. Tá? O que contribuiu para aquela variação ser positiva, a própria operação, que está gerando um caixa positivo, tá? E esse financiamento aqui, ó, esse financeiro, que de repente ele está bancando os investimentos. Então você tomou empréstimo, usou aí o capital social para bancar os investimentos que foram feitos na companhia. E a operação está te gerando um caixa positivo de 100, que é exatamente o quê? A variação aqui da conta caixa e equivalentes. Beleza? Então esse aí é o método indireto do fluxo de caixa. Como eu falei, ele não é difícil, mas você tem que se atentar para alguns detalhes. Tá certo? Então assim, pega os exercícios que estão relacionados ao fluxo de caixa indireto, façam, tá? E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos seus comentários, manda um e-mail pra gente, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Então eu espero ter ajudado, tá? Com mais essa aula, com esse conceito de fluxo de caixa indireto. Se você gostou aí, deixa o seu curtir, coloque seus comentários, compartilhe isso com seus amigos. Eu tenho certeza que muitos dos seus amigos em sala de aula também têm essa dificuldade, tá? Então passa para os caras. Quanto mais informação a gente passar para frente, melhor para todo mundo. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e eu deixo aqui um grande abraço. Valeu!